Depois de um voto completo, detalhado e fulminante como foi o de Alexandre de Moraes, contamos com o voto de Flávio Dino no que se refere ao julgamento da tentativa de golpe de Estado. Dino foi muito mais sucinto, até porque o mais importante naquele momento era o seu voto nos pontos que ele considerou discutíveis ou que tenham sido desacreditados pelas defesas. Mas não foi por ser menos denso que o voto do ministro deixou de tratar de pontos importantíssimos. A parte que considero de maior destaque no voto do ministro Flávio Dino foi na introdução que ele fez questão de fazer no quesito constitucionalidade de uma eventual anistia. Ele constatou o que eu já disse em alguns vídeos e que não se baseia em nenhuma opinião jurídica, muito menos política. É absolutamente impossível anistiar, perdoar, esquecer crimes que foram cometidos contra o Estado democrático de direito. Isso não é uma proibição que está escrita em algum artigo da Constituição, mas não precisa. Há mandamentos constitucionais que não estão mesmo na Constituição, mas que são absorvidos de sua própria lógica. Por exemplo, o princípio da vedação do retrocesso. Esse é um princípio que não está explícito. O Constituinte não escreveu na Constituição, mas é impossível ignorá-lo. Esse princípio diz que é proibido retroceder, regredir o texto constitucional, retirando dele direitos fundamentais e sociais que estão dentro dele desde a promulgação do texto da Constituição. A nossa Constituição é democrática e cidadã, e o poder público, que é o poder executivo, legislativo, estão proibidos de revogarem os direitos que já foram conquistados pelos brasileiros. Não podem nem mesmo reduzir esses direitos. A mesma coisa acontece com a anistia para crimes cometidos contra o Estado democrático de direito. Se a Constituição foi criada depois da ditadura e para confirmar direitos e garantias de uma nova democracia que nascia naquele momento, como poderia essa mesma Constituição perdoar uma tentativa de golpe, ou seja, uma tentativa de nova ditadura, negando a si mesma? Se a Constituição é o que o Brasil tem de maior garantia contra um futuro governo ditatorial que queira se instalar, ou bem um golpe consegue realmente se estabelecer, ou não conseguindo, não há a menor possibilidade de a Constituição perdoar as pessoas que tentaram rasgá-la, destruí-la e anular a sua própria existência. Uma visão muito interessante que Flávio Dino destacou é que, enquanto vários atos executórios da tentativa de golpe aconteciam, outros atos preparatórios eram realizados ao mesmo tempo. Houve um encadeamento de atos preparatórios e executórios. Enquanto estava sendo feito um planejamento para o punhal verde e amarelo, já estavam produzindo, ou seja, executando a produção de uma minuta para sustentar o golpe que viria mais tarde. E isso é importante para compreender como, na prática de um crime, não é tão fácil delinear o momento em que há preparo e execução. Os dois estão ocorrendo ao mesmo tempo, sem interrupção. Dino também destacou vários pontos das alegações de cada defesa, demonstrando que estava atento a cada alegação feita por todos os advogados, um trabalho minucioso de atenção e respeito ao trabalho da defesa. O voto de Flávio Dino usa muito a lógica, a racionalidade dos fatos, quebrando com qualquer possibilidade de visões subjetivas que queiram se sobrepor à realidade. Essa é uma qualidade magnífica no trabalho de um magistrado. Ele tratou de dizer que a violência ou a grave ameaça, que são elementos indispensáveis, tanto no crime de tentativa de golpe como no de abolição do Estado democrático de direito, estavam presentes durante todos os atos executórios. Ele constata que era intrínseco ao dia 8 de janeiro que, para enfrentar a polícia, as pessoas que estavam ali utilizariam atos de violência, como realmente fizeram. Não haveria como não estar disposto a impor a força se aquelas pessoas quisessem ultrapassar o obstáculo policial. Fez também a observação de que o ministro Luiz Fux estava no tribunal naquele dia e tinha o receio de que houvesse atiradores de elite apostos para atacarem os ministros do STF. Uma preocupação que demonstrava a gravidade daquele evento e que era condizente com os atos violentos que foram produzidos pelos manifestantes. E foi magnânima a forma como o ministro Flávio Dino demonstrou toda a sua técnica e neutralidade para julgar os réus, quando destacou que cada um deles deve responder por suas reais práticas. Ou seja, mesmo que ele quisesse pessoalmente prejudicar todos os réus, por uma questão profissional ética, não seria possível dar o mesmo grau de culpabilidade grave de alguns deles a outros, como, por exemplo, ao general Heleno e Alexandre Ramagem. Porque, de acordo com o ministro Dino, as provas não mostram que esses dois réus participaram de todo o contexto,
mas sim que estiveram na realização de alguns atos executórios e depois deixaram de aparecer. Pode ser que eles tenham desejado o golpe até o fim, mas de acordo com as provas no processo, elas não conseguiram comprovar que, em um determinado período, estes dois também estivessem envolvidos. As provas só mostraram a existência deles em certos atos. E isso é o processo criminal. O que não tem provas não existe, e Dino foi honesto em fazer esse apontamento a respeito destes réus. E também destacou que o general Paulo Sérgio, embora tenha sim participado de muitos eventos da tentativa de golpe, parece ter se convencido que com a não participação do Exército e da Aeronáutica seria impossível ter as condições para dar continuidade e por isso parece ter tentado fazer Bolsonaro desistir do crime. Os pontos destacados por Flávio Dino foram perfeitamente técnicos, tanto para condenar quanto para reconhecer que, em alguns momentos, será preciso dosar as penas de alguns réus de acordo com a sua culpabilidade, que podem ser muito diferentes entre si.